Boa noite. Hoje foi dia de futebol com solidariedade em Santos. Em Uricumoça, os amigos de Narciso e Léo enfrentaram os amigos de Gabigol e Bruno César. A partida amistosa foi transmitida ao vivo e com exclusividade pela Santa Cecília TV. Se a próxima temporada do futebol italiano for para o Gabigol a metade do que foi essa partida de confraternização, pode ir preparando a bola de ouro. Brincadeiras à parte, sem querer fugir do clichê, o placar de 7-7 foi o que menos importou na ensolarada tarde em Uricumoça. Cerca de 2 toneladas de alimentos foram arrecadadas e serão doadas para entidades beneficentes de Santos. Vamos pegar aí as entidades que estão precisando e a gente doar isso, que isso é mais importante para a gente. Claro, foi uma coisa em cima, né? Tem 10 dias para organizar, para fazer, para chamar, para estar aqui. Mudança de um lado, mudança do outro, mas graças a Deus deu tudo certo, o jogo teve. A presença dos nomes que a gente tinha combinado apareceu, do Gabigol, do Bruno César, do Léo. Eu acho que isso foi mais importante, rever os amigos, dar risada, conversar. Faz tempo que alguns eu não vejo há muito tempo. Então, acho que tudo valeu a pena. Parceria com Santa Cecília valeu a pena. Jogo animado, né? Muitos gols, né? Que é importante, né? E faz parte dessa campanha para ajudar o pessoal que precisa também, né? Que é muito bom. A gente tem a oportunidade de ajudar, uma iniciativa legal do Narciso e do Gabigol aí, interagindo com o público, né? Com o torcedor, e aproveita para fazer uma ajuda aí ao próximo, né? É sempre bom e saudável fazer isso. 2 sócios do Santos que acertaram o placar do clássico contra o Palmeiras na última quarta-feira venceram uma promoção virtual da empresa Rede Gol e tiveram a chance de participar do jogo amistoso. É uma honra jogar ao lado de tantos craques de bola que eu vi jogar, que eu ainda vejo. E quase fiz um gol, né? Dei uma assistência. Estou muito feliz de ter participado disso. Foi uma alegria imensa, diferente, um dia diferente, né? E você poder estar ao lado de todos os ídolos é muito gratificante mesmo. No intervalo da partida, como não poderia deixar de ser, Gabigol foi bombardeado de perguntas sobre seu futuro. O atacante fez juras de amor ao Santos, mas descartou voltar neste momento ao Peixe. O camisa 10 quer brilhar na Inter de Milão. Eu passei por aqui pelo Santos, fiz minha história, deixei títulos, gols e fui muito feliz. Agora é outro momento da minha carreira, estou na Europa, espero evoluir. Tenho 20 anos ainda, então espero melhorar cada dia mais. Eu percebi estar na Inter nesse momento. O navio Escola Sagres da Marinha de Portugal esteve ontem e hoje em Santos para visitação gratuita. Dia ensolarado, perfeito para um passeio diferente. É a primeira vez que eu entro no navio de visitação, mulher. Moro aqui há 21 anos e nunca vim. Aí hoje eu tive a sorte de trazer passageiro, porque eu sou motorista de app, graças a Deus. Aí eu trouxe meus passageiros, ele me falou que hoje estava tendo, eu falei, mas eu vou. E entrei, estou aqui, estou apaixonada por tudo. O que trouxe vocês aqui no dia de hoje? A curiosidade de saber como é que é um navio de treinamento da Marinha Portuguesa, né? Saber um pouquinho sobre a história dele e conhecer como é que é um navio realmente, né? Nesse caso aqui é um veleiro, né? Estamos a falar de um navio que serve a Marinha, a nossa Marinha há mais de 55 anos e o mundo há quase 80 anos. Foi lançado à água em 1937, nos estaleiros da Alemanha em Hamburgo, e serviu desde sempre como navio-escola. Primeiro para os cadetes alemães, depois, a partir de 1945 até 1962, para os cadetes brasileiros, para os oficiais da Marinha Brasileira, aí com o nome de Guanabara, e só depois, a partir de 1962, é que passou para ser o navio Escola Sagres e servir a Marinha Portuguesa e os cadetes da Marinha Portuguesa. O principal objetivo do Sagres vir ao maior porto da América Latina é a aproximação da cultura lusitana a uma das maiores colônias portuguesas do estado. Estamos a falar do navio que mantém a tradição naval portuguesa, que basicamente o navio é todo operado manualmente. Portanto, estamos a falar de que a manutenção de uma tradição naval de mais de 500 anos, em que, apesar da tecnologia estar presente, mantém sempre as tradições e a cultura da Marinha Portuguesa e dos descobrimentos portugueses, e também, sobretudo para as comunidades portuguesas, o convívio, o conhecimento, a identificação dos nossos militares, e acaba sempre por ter aquele sentimento de saudade, um sentimento mais forte, ao entrarem em Portugal, ao falarem um português diferente, o português da terra, e também ao conviverem como se estivessem mesmo em Portugal. Amanhã não haverá visitação por causa de um evento fechado da tripulação.
O Sagres deixa o Cais Santista no domingo, às 10 horas da manhã. Parte da laje de uma casa no Morro do Marapé, em Santos, caiu nessa semana. Um operário que trabalhava em uma obra na propriedade e um outro homem que estava no local ficaram feridos. A construção segue interditada. A obra era de responsabilidade de uma empresa terceirizada da prefeitura. O funcionário construía um muro de arrimo nesse local para reparar os danos causados pelas chuvas e evitar desabamentos. Segundo o chefe da Defesa Civil, Daniel Onias, a área permanece interditada. Não oferece mais perigo, o que tinha risco ainda de queda já foi induzido, ou seja, já foi demolido, e agora apenas o pessoal é permitido acesso para o pessoal da empresa para fazer os trabalhos, que vão fazer com toda a precaução, usando os seus equipamentos de proteção individual, mas o risco foi só aqui, o acidente foi localizado nessa laje, o restante da obra continua para dar melhor estabilidade para toda a encosta. O engenheiro da empresa responsável pelo serviço disse que o desabamento foi provocado pelas próprias condições da residência. A gente entendeu depois que a laje que caiu estava totalmente condenada. As fotos apresentam isso, as condições de armação, de concreto, de cimento, e veio a ceder com 30 blocos sobre a laje. Ainda segundo o engenheiro, a empresa está oferecendo auxílio para o morador. O grupo pretende ainda entrar em acordo com o munícipe para dividir os custos da reforma. Esse acordo está sendo feito eu como representante da empresa e ou então a pessoa que diz que é proprietária da casa. A gente vai identificar realmente se essa pessoa realmente é a proprietária da casa, se ela efetivamente morava, para que a gente, em comum acordo, ache a melhor solução para resolver o problema. José Henrique afirma ser o proprietário do terreno. Ele ainda não sabe como vai arcar com os gastos do acidente. Estão dizendo que vão reformar a minha casa, vão colocar uma laje nova. Mas agora o que está lá dentro, geladeira, micro-ondas, esse monte de coisa, eu que vou ter que carregar e sair lá de baixo, sendo que eu trabalho o dia inteiro, estou tendo que deixar meu trabalho lá sozinho, eu estou montando um hortifruti, vou ter que sair daqui, lá do meu trabalho, para vir carregar isso aqui, vou ter que pagar já o que eu não tenho, já estou tendo uma despesa danada na rua, todo dia, de comida, de alimentação, de transporte. Isso não é justo eu ter que carregar isso aí. Eles que tem que dar um jeito. O meu guarda-roupa já é antigo, meu guarda-roupa. Se for para desmontar o guarda-roupa, ele não vai ter como mais montar. Agora eu vou ter que desmontar, já vou perder o guarda-roupa na hora de desmontar. Os dois homens que ficaram machucados receberam atendimento médico e já estão em casa. Morreu hoje, no fim da tarde, o vendedor ambulante Jorge de França Freitas, de 49 anos. Ele era conhecido como Guile e era uma figura bastante popular em Santos. O homem foi atropelado por um caminhão na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na zona noroeste. Guile chegou a ser levado para a Santa Casa pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Há 7 anos, a Fundação Setaporte, em Santos, desenvolve um importante trabalho de reciclagem de lixo eletrônico na região. A partir de hoje, esses materiais podem ser comprados a preços populares em um bazar. TVs, computadores, equipamentos de informática, geladeiras, máquinas de lavar e uma série de outros eletroeletrônicos, tudo a preços bem acessíveis. Este tablet, por exemplo, pode ser comprado por R$50. Em procurar oportunidades de monitor, computadores, já achei um tabletzinho aqui no bom preço. Gostou do que está vendo? Vai levar? Vou levar, também vou testar um monitor. Percebi que tem teclado, tem coisa, instrumento musical também, né? Então, quer dizer, é uma oportunidade para quem quer comprar um monitor, um computador num custo bem mais baixo, né? Todo esse material é produto de doação e chegou aqui como lixo eletrônico. Na oficina de reciclagem da Fundação Setaporte, ganharam utilidade novamente. O bazar funciona na sede da entidade, na Avenida Conselheiro Nébias, número 85, no Paquetá. Sempre às sextas-feiras, das 8h30 da manhã às 5 da tarde. A ideia surgiu primeiramente porque nós precisamos manter as salas de inclusão que nós temos na cidade. Não só manter, como ampliá-las. Então era necessário que nós fizéssemos alguma coisa a mais do que nós estávamos fazendo. Então surgiu a ideia do bazar.
Desde a sua inauguração em 2010, o Centro de Reciclagem da Fundação Setaporte coletou mais de 600 toneladas de lixo eletrônico, recuperou cerca de 300 computadores e comprou um caminhão, que recolhe equipamentos obsoletos em domicílio. As doações podem ser feitas na sede do Setaporte ou agendadas para serem retiradas em casa, pelo telefone 3221-5536. Repetindo o telefone para o agendamento, 3221-5536. O Setaporte mantém 9 salas de inclusão digital na cidade. Você ficou sabendo que o juiz Sérgio Moro é filiado ao PSDB? Ou então que o filho do ex-presidente Lula é dono da Friboi? Se sim, você certamente já foi vítima das centenas de falsas notícias compartilhadas diariamente nas redes sociais. Mas é preciso tomar cuidado, porque em alguns casos o simples compartilhar pode ser crime. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo a advogada Valéria Reane, que é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB Santos. Valéria, boa noite, obrigado por participar conosco aqui do Caderno Regional. Boa noite, Irineu. As fake news ficaram famosas aí também agora durante a campanha do Trump lá nos Estados Unidos, né? Sim. Mas já existiam fake news antes do Trump, não é verdade, Valéria? Sim, as notícias falsas não são de hoje, né? É interessante se falar em notícias falsas, é a mentira, né? Por trás de uma notícia falsa tem uma mentira. E a mentira não é de hoje, né? Ela tem perna curta e ela já acontece há muito tempo, né? Lá nos Estados Unidos existem blogs especializados, inclusive, em só criar notícias falsas, né? Só. Geralmente, atrás disso, tem alguma coisa que envolva dinheiro, né? Publicidade. Há um interesse por trás Existe disso. Um interesse por trás, exatamente. Quer dizer, dá para ganhar dinheiro com isso até? Infelizmente, tem gente que ganha dinheiro com isso. Como é que ganha dinheiro inventando notícia? Melhor nem explicar, né? Porque é melhor não dar ideia, né? É melhor não dar ideia. É verdade. Mas qual é o objetivo desses... Olha, depende, como você já mesmo falou, o Trump já teve uma situação com essa e logo ele foi favorecido. Depreciar a imagem da candidata concorrente e de alguma maneira favorecê-lo. Foi favorecido por conta disso, daí a razão de vir essas palavras difíceis, a pós-verdade, né? Assim como foi a questão da baleia azul, que nasceu também de uma grande mentira e virou uma grande verdade depois, né? Que até hoje ainda é questionável. Mas, de qualquer forma, é um alerta para que a gente fique atento às responsabilidades que se deve ter dentro do ambiente digital. Agora, são situações perigosas, né? Nós tivemos o exemplo, por exemplo, agora há pouco tempo no Guarujá, né, de um retrato falado de uma senhora que era sequestradora de crianças, que acabou sendo agredida e veio a falecer, inclusive, essa pessoa. Quer dizer, é perigoso esse tipo de comportamento, né? E além de perigoso, é difícil a gente chegar na origem daquela notícia falsa, né? Então, muitas vezes, a pessoa, por não respeitar o mínimo possível, né? Será que usar o bom senso, será que isso está acontecendo o mesmo sequestro de crianças para venda de órgãos? Então vou verificar, porque se você for verificar num buscador e colocar uma sentença dessa no Google, por exemplo, vai vir alguma coisa, e aí você já se certifica de que a notícia... Mas não é um hábito, lamentavelmente, das pessoas hoje em dia, porque as pessoas me parece que partem hoje do princípio do seguinte: está publicado na rede, é verdade. Exato. Ninguém se preocupa mais em se certificar se aquela informação realmente tem algum fundo de verdade, pelo menos, não é? Então, a grande verdade é que a rede social virou um grande jornal. É verdade. Né? Então, ninguém mais vai... as pessoas estão alienadas, o usuário alienado e ansioso. Ele quer, primeiro, sempre dar a notícia. Então, ele não vai buscar a fonte daquela notícia, que é a grande. Ansiedade de repassar a informação acaba não certificando de nada. A era da informação de ansiedade. De velocidade, de rapidez. Muita rapidez. Então, você vê lá que Schumacher faleceu. Quantas vezes já não mataram um pobre piloto? Agora, há pouco eu recebi até no WhatsApp das multas, que tinham aumentado o valor das multas, que também proliferou pela rede. E tem uma imagem, inclusive, dessas multas, que é uma impressora que está imprimindo. Aquilo não é multa, é uma impressora que está simplesmente imprimindo. E aí aquilo passa, olha quantas multas estão sendo... Tudo isso é multa, né? Uma pilha gigantesca de multas. É preciso que a gente verifique. Então, vai no buscador, né? Hoje em dia não se vai nem em biblioteca, não se vai... Já que usa tanto o buscador do Google, vai
vai lá, vamos ver. Então, tá na rede social, aparece lá alguma coisa, é estranha, ela tá alarmante, ela tem uma característica, já está com português meio escrito, uma concordância meio... Desconfia. Já começa a ficar desconfiado. Então sai da rede social e vai para um buscador e põe. Você vai notar que não vai ter nada naquele aspecto. Ou se basear também em sites que de alguma maneira já tem um certo nome, que são reconhecidos. Oficial. Terra, UOL, sei lá, sim, esses por sites exemplo, de notícia, por exemplo. Em Campinas teve o problema lá de emprego que o CEPAT estava anunciando, é uma meia-verdade. Realmente ele anunciou, mas não eram aquela quantidade de empregos. E numa crise dessa, você pega uma informação no WhatsApp, por exemplo, você já acredita naquilo, já repassa, e esse compartilhamento é que cria esse... E é muito grande esse comportamento, né, Valéria? É rápido demais, né? E como você disse, pode causar uns inofensivos, outros têm alguma pretensão por trás, que foi a questão do Trump, mas outros inofensivos que podem ter repercussões de caráter civil, né? E também de caráter criminal, como foi o caso dessa moça que chegou a morrer, porque colocaram a fotografia, um site colocou uma fotografia, um retrato falado, né? Quer dizer, ele não teve a intenção, mas também não foi buscar a informação correta, e por conta desse retrato falado, as pessoas começaram a buscar uma pessoa e encontraram uma pessoa parecida e lincharam a mulher e acabou por ser morta. E o perigo de tomar a lei pelas próprias mãos, né? Quer dizer, querer fazer justiça pelas próprias mãos. Outro erro. Então as pessoas... Porque numa situação dessa até poderiam chamar a polícia, por exemplo, né? Se achassem que ela seria, de repente, a pessoa. É que hoje, Irineu, na rede social todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo é jogador de futebol. Foi o caso do rapaz lá que teve Exato, escrito na testa, né? Escrito na testa, justamente. Então não significa, ele foi roubar, isso não lhe dá o direito de você fazer o que fez, isso é uma agressão. E ainda existem pessoas que falam que, por conta das políticas públicas não estarem garantindo a segurança, então aquilo é correto. Não é correto, senão o país vira uma bagunça. Não, aí não. Né? Quem é responsabilizado nesse caso? Olha, quem publica, quem compartilha, os dois são responsabilizados? Os dois são responsabilizados. Quem publica e quem compartilha. E quem compartilha. Por isso que a gente geralmente fala, é muito difícil, é um desafio, tanto para a polícia como para nós mesmos definirmos se é verdade ou se não é. Então a cautela pensa e vai buscar. Porque se você compartilhar aquilo, porque é o primeiro a compartilhar, você pode estar compartilhando uma coisa que é inofensiva ou pode estar compartilhando alguma coisa que pode causar um dano muito grave. Né? Então, quem é responsável? Os dois. Então, Mas tem como efetivamente identificar essas pessoas? Sim, sempre tem como. Existe uma dificuldade porque tem que ser, quando a gente está falando em direito digital, é tudo muito para ontem, né? Então nós que advogamos rede dessa social, área... E agora a gente vê constantemente o problema que nem por exemplo, o WhatsApp, que se recusa a dar qualquer tipo de informação, que alega inclusive que não tem essa informação. A criptografia, é uma questão... eles precisam preservar a privacidade dos seus usuários, claro. Né? A criptografia existe e os técnicos alegam que realmente ela não pode ser quebrada. Ou ela é quebrada para todos, ou não é quebrada para ninguém. Mas então, a gente teve casos já que o FBI nos Estados Unidos quebrou, né, da Apple, por exemplo. Eles ficaram pedindo, eles não queriam dar, eles acabaram quebrando a criptografia. Não foi isso. Na verdade, o que aconteceu é que a Apple não permitiu, não quebrou. Se recusou, né? Na verdade, eles tiveram que realmente abrir o equipamento para poder verificar. Porque a Apple, ela preservou a diferencial dela. O aparelho não tem como você trocar a bateria, né? Diferente de outros aparelhos que antigamente a gente trocava a bateria. Mas o fato é que a gente hoje vive um mundo de total de informação desinformada. Essa é a grande questão. A gente vive dentro de uma rede social e a gente acredita em tudo que está escrito lá. Quais seriam as penas, nesse caso, para as pessoas, a partir do momento que elas forem identificadas? Aí vai variar, depende se por acaso for caracterizado um crime, pode ser uma injúria, pode ser uma calúnia, pode ser uma difamação. No caso dessa senhora, por exemplo, que foi linchada, a coisa é muito mais grave. Porque levou à morte de uma pessoa, levou à morte, ela foi linchada em muitas pessoas, então envolve questões muito delicadas. As pessoas hoje vivem um mundo de intransigência, então as penas podem variar. E a internet não é uma terra sem lei.
existe a legislação setorial, que é o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código de Processo Civil, a Vara de Família, nós temos o cyberbullying, que é o bullying dentro do ambiente virtual. Então, como que a gente pode mexer, lidar com esses conflitos? As legislações estão aí para que nós possamos utilizar. O que a gente precisa, na verdade, Irineu, é lutar um pouco mais pela educação digital. E a educação digital não é para criança, é para todo mundo, para todos os usuários, para todos nós. Nós temos que ter responsabilidade no uso das redes sociais, desde o ambiente familiar ao ambiente de trabalho e ao ambiente esportivo, ao ambiente... E não entrarmos em conflitos por causa de comentários dentro de uma rede social. Esse é o grande... Porque a sensação hoje é que todo mundo é gerador de notícias, todo mundo é comentarista, todo mundo é jornalista, todo mundo faz tudo hoje, né? Todo mundo é médico, todo mundo é advogado, todo mundo é tudo na rede, né, hoje. É que todo mundo porque a gente vê lá altas discussões, né, sobre determinados assuntos que eu fico meio assustado até de vez em quando, falo, nossa, mas... eu não entendo nada disso, não é minha especialidade. Eu vejo gente dando opinião a respeito de tudo hoje na rede social. Quanto mais se dá opinião naquele pequeno item, mais ele cria uma força, mais ele vai lá para o feed de notícias, que a gente chama para o timeline, né? E cria aquela... E aquilo vai cada vez piorando e as pessoas brigando. Temos um caso no escritório, inclusive, que um era vizinho do outro. E não suportavam o cachorro do outro. E eles se degladiavam via rede social. Nossa. E depois os efeitos, os reflexos disso foi uma grande briga, onde um quase matou o cachorro do outro. Então, o que acontece dentro do ambiente digital tem reflexo completamente no ambiente real. Porque é lá que você vai cometer injúria, a difamação, e lá que você vai ter que acabar pagando pelo que você deixou de ter responsabilidade. Doutora Valéria Reana, muito obrigado, viu, pela entrevista. Eu que agradeço. Uma boa noite. Educação digital é uma coisa que a gente tem que fazer sempre. E precisa dar mais visibilidade de que as pessoas realmente estão correndo risco de serem punidas, processadas e responderem pelos atos que cometem nas redes sociais. Né? Exatamente, exatamente. Obrigado, muito obrigada. Boa noite. A edição de hoje fica por aqui. Você continua bem informado acessando o Santa Portal. Eu volto na segunda-feira. Tenham todos um ótimo final de semana e até lá espero por vocês. Tchau.